está com a gente aqui no ColaboraCast. E para você que aí está acompanhando, já curte, comenta, compartilha, ativa o sino de notificação. É uma honra ter você por aqui. Doutor Anderson, geralmente eu gosto de conhecer a história da pessoa, aquilo que ela fazia antes de se tornar o que é. Ou seja, vamos imaginar aqui o seguinte: quando começou a sua paixão por esta área? Maravilha, a ideia, a origem, né? A origem. Bereshit, a origem de tudo, como tudo começou, né? É quase o filme eu acho que é do Will Smith, né? A origem. Maravilha, diz o ditado popular que recordar é viver, né? É então, verdade. se a gente for pensar, sempre me interessou muito, eu sempre busquei, Dilcinho, assim, o porquê das coisas, né? De onde as coisas vêm, ou seja, como as coisas funcionam. Então, essa curiosidade sempre foi a minha mola propulsora desde a infância. Uhum. E conduzi-se, assim, nas brincadeiras e sempre. Ao escolher uma profissão, sempre escolhi a psicologia. Foi assim, uma coisa interessante por entender como a psique humana funcionava. Ok. E uma vez terminando o curso, eu atuei na área clínica durante um tempo e fui cada vez mais me especializando. Me especializei na neuropsicologia e dentro da neuropsicologia, aí descobri diversas áreas, né? Mas uma que me fascinou foi justamente a neuropsicologia do sono, por um achado clínico que desde a época que os primeiros pacientes, todos apresentavam um problema de insônia, de sono. Quando eu comecei a fazer avaliação psicológica, grande parte das pessoas que tinham reprovação na avaliação psicológica tinha de fundo perturbação de sono. Então, paciente depressivo tinha perturbação de sono, pacientes que tinham outros transtornos psiquiátricos tinham perturbação do sono, perda de memória. Então, o objeto de pesquisa, como eu costumo dizer, né, em minha pesquisa, meio que me encontrou. E eu comecei a botar uma lupa de aumento ali e falei, poxa, esse objeto que eu quero me ater e me tornar um pesquisador nessa área. E fui buscando me alicerçar em outras especializações e atualmente eu ajudo pessoas a como dar um basta na insônia sem medicamentos, que é o boom que a gente tem da prevalência da indústria farmacêutica, né? Aquela ideia dos medicamentos. Então tem abordagem terapêutica comportamental. Então, respondendo diretamente, eu comecei com assim, uma curiosidade e transformei a curiosidade em uma atividade profissional. Caraca, que top. Vamos lá. Muita gente... Você tem noção aí em percentual, de repente, de brasileiros que não conseguem dormir direito? Tem pesquisa disso? Dados oficiais apontam que em torno de 65 a 70 milhões de brasileiros, todos os dias, ou melhor, todas as noites, não dormem bem. Tem transtorno de insônia. Dados oficiais, aí sem contar as subnotificações, que é bem comum de acontecer. Uhum. Então, se a gente pensar em uma população aí de 190 milhões de habitantes, 195, né, diminui um pouco, 75 a 70 milhões de brasileiros, muita gente. É mais de um terço. Exatamente. A população de países inteiros europeus não tem essa população inteira. Então, a gente tem uma nação, né, que tem transtorno de sono. Então, a gente pode, de forma muito direta, afirmar categoricamente que temos uma epidemia de insônia. Caraca. Você imagina, o que se dá a isso? Por que isso acontece? Diversos fatores, diversos fatores. A gente vai pensar que, assim, que cientificamente a gente tem. Eu sempre falo cientificamente para tirar do crivo de opinião. Uma das formas que, assim, dos diversos motivadores, mas um forte motivador que me inclinou a me aprofundar nessa área é justamente que a gente lida com dados apurados e científicos, né, que se chama assim, evidência científica. Sim. Justamente para tirar aquele crivo de opinião. Durante um bom tempo a psicologia ficou naquela ideia da subjetividade. Então, quando a gente vai tratar da neuropsicologia, a gente vai tratar especificamente daquilo que é em conteste. Aí eu sempre digo, claro, daqui a pouco, daqui a 60 minutos pode sair uma pesquisa, um artigo revolucionário que mude tudo. Mas até então o que a gente tem consolidado é isso. Então, assim, aí respondendo diretamente a sua pergunta, o que caracteriza? Cientificamente, a gente tem o modelo dos 3 P's da insônia. Okay. O que é isso? Primeiro P, existe uma predisposição genética para a insônia. Então, já existe os genes especificamente, um grupo de 4, 5, 6 genes, que dão uma predisposição genética à pessoa a desenvolver esse transtorno. Aí a gente bem sabe, né, que ter uma predisposição genética não significa que a pessoa vai desenvolver aquela patologia. Então, o primeiro P é uma predisposição genética. Aí você tem o segundo P. Que segundo P é esse? São os fatores precipitadores, ou seja, algo que precipita. Então, seja fatores econômicos, sociais, de repente a pessoa passou por uma experiência traumática, e aquela experiência traumática ativou um hiperalerta e uma predisposição genética que gerou diversas situações, né, de um TEP, que se chama um transtorno de estresse
pós-traumático e em conjunto, digamos que no pacote, aí foi a insônia junto, então a pessoa está tratando disso. Então a gente tem uma predisposição genética, o primeiro P, os fatores que precipitam, e aí a gente tenta resolver as coisas da forma como a gente entende que deve ser resolvido, né? O nosso suposto saber. Esse suposto saber, como o próprio nome diz, é só um suposto, né? Não é um saber em si. Então a gente adota uma série de comportamentos para tentar resolver aquele problema. Só que como a gente não tem o domínio do fato, o notório saber, na tentativa de resolver o problema, a gente só piora o problema. Aí são chamadas as condutas autolesivas. Então, tanto parte do que eu estou escrevendo descreve bastante esse conceito. Então, é o terceiro P. Então, existe a predisposição genética, um fator precipitante, e agora vem os fatores perpetuantes. Então, o que são os fatores perpetuantes? É um conjunto de comportamentos que perpetuam a insônia. Então, concluindo, a insônia ela é gerada pela predisposição genética, desencadeada por um fator precipitante, né, ou diversos fatores precipitantes, só que ela é mantida por diversos fatores perpetuantes. Então, sim, nesses comportamentos, que a gente vai atuar nesses comportamentos, dissolvendo, dirimindo ele ali, desfazendo, então, se a gente retira o que perpetua, a gente dissolve. Então, porque o que gera insônia são esses dois P's, mas o que a mantém são esses comportamentos. Então, como a psicologia, a ciência do comportamento, então, a insônia e o sono é também objeto de estudo da psicologia. Caraca, olha aí. Você tá curtindo? Já se inscreve, comente bastante, compartilhe bastante. Quero te dar um recado muito especial aqui. Não sei se você já está sabendo, mas agora a novidade do YouTube é fazer collab. Então, agora os meus entrevistados poderão ter os conteúdos deles também nos próprios YouTubers de cada um. Ou seja, para quem já assiste o ColaboraCast e aí acompanha um especialista aqui, já vai olhar tanto no nosso perfil quanto no perfil do especialista. É do mesmo jeito que funciona a collab do Instagram, onde quando você colabora com um, aparece no outro. Vai acontecer a mesma coisa agora no YouTube, e a gente já começou a fazer esse trabalho formiguinha das nossas 350 entrevistas para colocar em collab com todo mundo. E aí, Anderson, você vai ser um dos primeiros também. Você tem canal no YouTube já? Tem canal no YouTube. Então pronto, vou marcar em collab, e aí esse conteúdo vai ficar lá e cá. Pronto, ótimo. Quem sabia disso já, não? Eu vi na parte administrativa, mas eu intuí que era semelhante ao Instagram, mas agora eu vou, digamos, inaugurar o recurso. Aí, tá certo. Vai inaugurar, tá certo? Então, galera, deixa eu mandar um abraço aqui ao Ricardo Moura, porque quando se fala em sono, eu lembro que eu fiz aqui um podcast com esse grande cara que entende também tanto de sono, de colchão e tal. Ele conversou comigo sobre isso e tem uma loja de colchão maravilhosa. E já mando um abraço, grande Ricardo Moura, Nelma, essa equipe massa que sempre acompanha o ColaboraCast. Me conta, aí a gente teve os 3 P's, né, causadores, mas dá para resolver? Então, Edilson, o que é que a gente tem? Uma vez que a gente entende que a gente precisa dirimir, dissolver, reconduzir esses comportamentos mantenedores, então seriam os fatores, né, que perpetuam são os mantenedores, a insônia não mais se mantém. Só que a pergunta do milhão, né, quais são esses comportamentos? Sim. Então eu já listei, eu como pesquisador, já listei mais de 40, mais de 50, mais de 60 condutas autolesivas, aquilo que a gente acha que não vai ter interferência nenhuma, mas impacta diretamente em como o nosso cérebro funciona para produzir o sono natural. E aí uma outra quebra de paradigma que a gente não sabe definir muito bem o que é o sono, né? Então o sono, ele é um comportamento. E aí toda vez que eu falo, as pessoas meio que param assim... Como assim? Como assim comportamento? Porque desde muito cedo, né, a gente associa o comportamento com o movimento, né? Com psicomotricidade, com ação. Só que ficar parado é um comportamento. Então dormir é um comportamento. E o nosso cérebro é que produz o nosso sono. E outra coisa que eu falo bastante é que assim, existe transplante cardíaco, transplante renal, mas ainda não tem transplante de cérebro, né? Então a gente tem que se valer com o cérebro que a gente tem. Então ele perde a função, ele regula batimento cardíaco, ele regula todas as funções do nosso corpo. E entre elas, a nossa produção do sono, que é o ciclo circadiano, né? Aquela ideia, o que circula ali 24 horas. Então esse cérebro tem essa função, diversas outras funções, mas a função também de promover a transição entre estado de vigília, que é como a gente está aqui acordado, estado de vigília, para o estado de sono. Essa transição que é a hipnagogia, a gente vai entrar no sono. Por diversos motivos, que a gente pode se aprofundar um pouco, mas ele perde essa função total ou parcialmente. Então ele tinha essa habilidade e ele perdeu essa habilidade total parcialmente. Daí vem a neuropsicologia para reabilitar. Então o tratamento é um programa de reabilitação
neuropsicológica para o sono. Assim como algumas pessoas têm AVC, e aí, que é o acidente vascular cerebral, e por diversos motivos podem perder um pouco a fala, né? Sim, o movimento da fala. Só que se for analisar, não tem nenhum prejuízo ali no aparelho fonador, né? Cordas vocais, ou pregas vocais, palato duro, palato mole, ou seja, a parte vocálica está intacta. Foi um acidente justamente cerebral que impactou na alça fonológica, na produção dos fonemas. Então ele vai fazer uma reabilitação neuropsicológica, só que nesse caso é conduzida pela fono. Então ele vai reaprender a falar. Então, ou seja, aquele cérebro já falou. Então a gente vai reconstruir por meio da neuroplasticidade os caminhos neurais da produção da fala. Assim também com motricidade, às vezes a pessoa perde um pouco o tônus de segurar as coisas, né? Que é chamado coordenação motora fina, como tocar, como pegar, caminhar, né? Que é a marcha. Então vai fazer a reabilitação neuropsicológica, agora para o caminhar, né? Motora. Sim. E aí, no caso, é conduzida pelo fisioterapeuta. Então, assim é para o falar, assim é para o caminhar. Então, nosso cérebro, né, é o que produz nossas ações. E com sono não é diferente. Então, a reabilitação neuropsicológica para o sono é o padrão ouro, né, que a gente tem para esse cérebro, de novo, perceber pistas ambientais e produzir o sono natural. Caraca, que top, hein? Então, concluindo, insônia não é nada de eu tomo um chá que vai resolver, eu tomo uma cápsula de melatonina vai resolver. Insônia é uma doença, por si só ela tem um CID específico, é o G47, se botar aí no pesquisa, no Google? No Google, aí no buscador, CID G47 vai dar. Então, ou seja, ela, aí tem aquela coisa da fronteiriça, né? A fronteira do negócio, que além dela ser um sintoma de outras patologias, ela por si só é uma patologia, por ela mesma. Daí deriva também, assim, a dificuldade de fazer o diagnóstico de como dar a tratativa adequada para esse transtorno. Porque se a pessoa tem depressão, vai ter perturbação de sono, diversas outras. Então, ela é sintoma de doenças e ela por si só tem um CID específico. Enfim. Cara, seguinte, para você que está acompanhando, esse é um programa que tem um oferecimento de Asoveba. Você acessa seminovogarantido.com.br, são mais de 120 lojas associadas, mais 1.500 carros em ofertas para você. seminovogarantido.com.br. Último fim de semana teve um feirão incrível da Asoveba, Duelo dos Seminovos 28. Foi no estacionamento do Açaí da Paralela. E no sábado, por exemplo, a gente teve o melhor resultado de todos os tempos em vendas de carros seminovos. Então, parabéns, Ari, parabéns, Cleito, parabéns, Anderson e todos os lojistas da Asoveba que estiveram nesse evento incrível. Anderson, falando em Anderson, né? Outro Anderson lá da Asoveba. Anderson, agora há pouco a gente testemunhou, fomos testemunhas oculares de um processo de venda aqui. O cara chegou e aqui no estúdio do ColaboraCast, que é dentro de um shopping, ele veio ofertar um Guaraná. E aí eu aproveito essa oferta do Guaraná que ele fez para perguntar sobre esses tipos de bebidas, até que ponto é interessante ou não bebidas com Guaraná, bebidas como energéticos, dentre outras, até na questão da regulação do sono. Eu fico aceso agora e depois eu vou ficar mais cansado? É recomendado, não é? Me conta tudo sobre isso aí. Aquela ideia, vamos fazer um exercício de imaginação. A gente está no inesperado, então a gente está montando um quebra-cabeça. O quebra-cabeça é sempre inesperado. Tem diversas peças que estão ali para ser montadas, ok? Então a gente precisa de colocar a peça certa no lugar certo. Toda vez que a gente coloca uma peça adicional de um outro quebra-cabeça, a grande tendência é que a gente nunca monte aquele quebra-cabeça primeiro, porque cada peça nova que a gente adiciona, a gente aumenta a entropia, né? Aumenta o caos. Tá. Então, o que é que a gente entende? Que a gente tem uma cultura de que eu preciso ingerir algo para melhorar a minha saúde. E essa premissa nem sempre é verdadeira. Muitas vezes a gente precisa fazer um ajuste. Então, nem sempre eu preciso tomar algo, ingerir algo para melhorar. Tanto que a palavra remédio vem disso, né? Ré é voltar e o médio é que está no meio. Então, remédio é voltar ao centro, voltar ao equilíbrio. Só que esse remediar-se, muitas vezes, é ajustar conduta. Então, aquela ideia, vou ingerir algo. Então, desde os estimulantes, que é no caso aí dele, o café, os estimulantes de uma forma geral, ele é um neuroestimulante. Então, se ele é um neuroestimulante, ele está colocando essa parte cerebral em uma alta frequência, ele está estimulando um órgão que precisaria entrar em repouso. Clinicamente, a gente tem um impacto que você está estimulando áreas específicas do cérebro, que ele é contraproducente à regulagem dele, a pico de cortisol, que vai dar interferência com melatonina, com uma série de outros neurohormônios, que é justamente para a parte de ciclo. Porque da mesma forma que a cafeína ela dá um pico de excitação, ela também dá um pico de depressivo. Tem se a gente pegar até o estudo das ondas, né?
tem picos e vales, né? Então a onda, ela leva e depois ela, exatamente, ela volta. Então aquela ideia, você tem o estímulo, mas você tem a volta. Então, assim, concluindo, eu sempre digo, não é saudável mexer com a química cerebral. Não mexa com a química cerebral. Então, assim, os estimulantes, geralmente a pessoa está tomando... Por que eu estou tomando um estimulante? De repente eu preciso tratar da minha nutrição para me nutrir de alimentos que me dê energia. Uhum. Porque se eu preciso me valer de um artifício para ficar aceso, digamos, para ficar ligado, para ficar atento, eu estou demonstrando aí uma baixa nutrição. Então, eu preciso, na verdade, ingerir alimentos saudáveis, digamos que assim, não me valer de subterfúgio. Então, assim, ainda mais a gente do Brasil, muito da cultura do café, país cafeicultor, né? Então, só que isso tem um preço a se pagar. Um dos preços a se pagar é você alterar muito a química cerebral nesse sentido, de você gerar até dependência. A cafeína é um neuroestimulante, né? Sim. Então, enfim, nada que se ingira, assim, sem ter muita base, vai ter reflexo direto. A menos, aí a gente pode partir para uma outra fronteira, né? Que seria a fronteira dos medicamentos. Se tem um psicodiagnóstico, se tem ali, de fato, uma patologia que justifica o uso, aí tudo bem, mas essas combinações que as pessoas fazem, de energético disso com aquilo, enfim, não é saudável, né? Uhum. E Kátia tá perguntando, e o chazinho, doutor? Aí, se inscreve justamente nisso, a ideia de que vou tomar algo que vai me resolver. Nem sempre essa premissa, ela é verdadeira. Pela a analogia que eu comentei aí, né? Estamos resolvendo um quebra-cabeça. Vou ali pegar uma outra peça e adicionar. Só vai gerar mais confusão. A gente precisa ajustar o que é que está no meu organismo que não está funcionando bem, que eu preciso de fato interferir. Então o chá ele é ótimo, o chá ele é muito bom, uma maravilha, super saudável, mas não necessariamente para tratar insônia. Insônia se trata com tratamento adequado. E qual é o tratamento adequado para insônia? Então, Consciência Internacional já deixou claro que a primeira linha de tratamento para insônia ela não é medicamentosa nem fitoterápica, que é no caso do chá, né? Ela é comportamental por meio da terapia cognitivo-comportamental específica para insônia, conhecida como TCCI. As pessoas se valem muito de chá, de cápsula de melatonina, mas o chá ele tem duas características. Primeiro, aquela ideia, né? O chá por si só é ótimo, mas não para tratar insônia, porque ele pode mascarar justamente uma doença que está ali, né, posta. Uhum. Depende da quantidade que a pessoa tome, vai gerar a toxicidade no fígado, porque ele vai aumentar a ingesta ali, e o acúmulo de cálculo renal, dependendo muito da quantidade que a pessoa se tome. E sim, tem alguns chás que ele tem caráter relaxante, né? O chá de base de passiflora, tudo isso é bom, tudo isso existe, é válido, já tem ampla comprovação, mas isso não significa que seja tratamento adequado. E aí, concluindo, te devolvendo, vamos supor uma pessoa que tenha um incômodo no estômago. Tá. E ela diz, não, vou tomar um chá, que eu tomo um chá, passa um pouco. Porque aquele chá, de repente, ele pode ter algum caráter analgésico. Só que, de repente, será que essa prática de tomar esse chá não está escondendo ali o início de uma gastrite? Que pode evoluir para um câncer de estômago? Caraca. Então, Tem que refletir nisso. Então, aquela ideia, o atalho é sempre o caminho mais longo. Eu gostei dessa. Eu já ouvi o atalho, não é o caminho, né? É sempre o caminho Se mais atalho longo. fosse caminho, seria o caminho, não seria atalho. Agora, o atalho é sempre o caminho mais longo. Bacana. Pessoal, pode comentar, compartilhar, fique à vontade. Coloca nos status do WhatsApp, bota também no grupo das amigas fofoqueiras para a notícia correr mais rápido. Tenho certeza que elas estão olhando tanto a vida dos vizinhos que não estão conseguindo dormir direito, viu? Vai ser bom ter esse conteúdo. Doutor Anderson, sobre onde dormir, a questão de colchões e essa coisa toda, validade, se tem um colchão que é duro, se tem um colchão que é firme ou que não é, que é confortável ou que não é, até que ponto isso vai impactar no sono dentro daquilo que o senhor trabalha? Disso tem impacto direto, aquela dinâmica que a gente vê até o jargão muito do marketing do pessoal que trabalha nessa linha, né? Que 1/3 das nossas vidas passamos dormindo, né? Tem essa máxima. Então, uma pessoa que está por volta aí dos seus 60 anos, em média, passou-se 20 anos, né, dormindo direto, digamos que ali. Então, assim, é importante sim ter impacto direto, porque é o corpo físico. Então, assim, a gente vai, ao dormirmos, a gente tem a chamada arquitetura do sono, né? As várias fases do sono, N1, N2, N3, sono REM. A gente pode se aprofundar um pouco nisso. Tem um sono REM, tem um sono sol. Então, muito se fala do sono REM, mas pouco do sono sol, que é o sono de ondas longas. Então, quando a pessoa está dormindo, está ali deitada, entra em processo de atonia muscular. E o que é isso? Os músculos ficam sem ter a capacidade de se mover, por uma questão de proteção.
Então é interessante que a pessoa tenha o espaço ali, né, o quarto e a cama, o colchão em si, adequado. Tanto que o pessoal que trabalha nesse ramo faz bem essa medição, né? Peso, altura, porque é justamente na má postura que pode se desenvolver ali pequenas agressões. Imagine, digamos que a pessoa vai ficar ali em torno de 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas ali naquela posição. A má postura, né, de repente um colchão que não está adequado ao peso, à altura, pode gerar ali, lesionar, né, um dia, 2 dias, 3 dias, 180 dias depois, passaram-se 6 meses, né? Já tem ali alguma coisa na coluna, alguma coisa no ombro, ou seja, é importante sim, e uma das coisas que se olha que é o espaço do quarto, como que está esse colchão, como que está esse travesseiro, temperatura. Então sim, é de alta relevância. Inclusive tem algumas pessoas que relatam, ao trocar o colchão, aquela ideia, o sono piorou, e ao trocar o colchão, o sono melhorou. Então, ou seja, o colchão ele tem impacto direto, né? E aí, por que piorou? Porque não foi visto ali, chamada densidade da esponja, né? Tem a questão da densidade. Então, por que piorou? Ah, não, porque está um pouco assim, vamos adequar. E outros, dormir maravilhosamente bem. Então, assim, tanto um quanto o outro, ou seja, a troca dele não é neutra. Ela tem uma interferência direta. Então, assim, é muito positivo, sim. Voltando só um passo atrás aqui sobre bebidas ainda, suco de maracujá dá sono, é verdade ou mito? Tem um caráter da sonolência por uma substância chamada passiflora. Tanto que até se vende aí um fitoterápico chamado passiflora encartada, algo nessa linha. Só que ele é um calmante. Ok, mas assim, a gente não quer um calmante, a gente quer que o problema se resolva. Entende aquela ideia? Você tem um calmante, você tem aquela leve sonolência, só que ele é um calmante. Só que é um calmante que a gente quer. Aquela ideia, não, a gente não quer um calmante, a pessoa que está com uma dor na coluna, ela toma um analgésico, aí vai dar uma aliviada um pouco na dor, mas ela não quer um analgésico, ela quer tratar se aquilo, será que não é possível escoliose, será que aquilo não é possível uma artrite, uma artrose? Então, assim, até que ponto ao ingerir aquele analgésico, aquilo está tendo um caráter justamente de ocultar e transformar um quadro que seria agudo, pontual, em uma cronificação. Então, entende aquela ideia de se valer de subterfúgios? Então, respondendo diretamente, sim, o maracujá, tanto que tem no senso popular, diz assim, você está muito nervoso, tome um maracujá, aí fica calminho. Tinha até uma propaganda que era assim, né? Maracujina, né? Fica calmo. Então, sim, tem esse cara, então, na medida que a pessoa vai ficando ali um pouco mais calma, tende a acalmar um pouco mais os pensamentos e iniciar, né, o sono. Mas isso não é o sono, né? Assim, é um calmante. E aquela ideia vai gerar em algum momento a resistência. Aí se a pessoa começa a utilizar isso, o maracujá também tem uma alta acidez, pode ter uma interferência aí com funcionamento gástrico, já vai mexer com refluxo. Ou seja, toda vez que a gente quer se valer de subterfúgio, o preço que se paga é muito caro, né? Ou seja, de diversas formas. Então a ideia é resolver o que precisa ser resolvido, ou seja, fazer o que precisa ser feito, sem escapismo. É isso aí, é isso aí. É interessante algumas abordagens. Eu recebi aqui, inclusive, o grande Antônio Velame. Ele faz hipnose, profissional de hipnose, e em um dos treinamentos dele, ele toca na pessoa, ligou o botão, a pessoa dorme. Sim. Toque de charquinho. Como é que é esse negócio aí? Funciona também? É uma coisa que o senhor defende a prática, não defende? O que é que você pensa a respeito disso? O que acontece? Existe o fenômeno da hipnose, ou seja, a hipnose ela se dá de diversas formas, né? Só que não é uma prática convalidada junto às práticas psicológicas dentro do que se tem. Então, não é um objeto do qual eu me atenho. Então, assim, existe, é uma prática vigente, aí, inclusive, assim, nos primórdios, digamos que assim, na psicologia, o próprio Sigmund Freud, né, o pai da psicanálise, se utilizava a parte da hipnose e tal, ou seja, mas ao longo da história, ela foi, digamos assim, retirada do curso de formação, então ela não faz com um objeto de prática da psicologia em si. Então, não me atenho a ela. Aí sim. E aí, galera? Agora, sim, uma prática corrente, tem pessoas que utilizam e relatam excelentes resultados. Mas, assim, dizendo assim, como a gente vai falar em termos de neuropsicologia, não faz parte, digamos assim, das fronteiras. Você está fora da minha jurisdição. Não tem uma coisa assim que a gente vai assistir. Não posso prender aqui, prenda-me se puder. Está né, fora da jurisdição, né? Muito bom, muito bom. Você está curtindo, galera? É o seguinte, se inscreve no canal, tá? A gente tem um objetivo, claro, de chegar a pelo menos 8 mil inscritos até o final do ano, mas a meta é 40, viu? Vamos lá, conversando aqui com o Anderson Pereira, psicólogo, e a gente está conversando sobre a questão do sono. Será possível dar um basta na insônia? Aí um sonoro sim, aqueles 5 letras garrafais, né? Aí o que a gente tem, Dilcinho?
o consenso internacional, né? Toda vez que a gente fala em consenso internacional, significa o quê? Que diversos pensadores, diversos cientistas já se reuniram e já chegaram no entendimento de como resolver o problema. Eu sempre costumo dizer que, assim, geralmente as pessoas sofrem por problemas que têm solução. Então, a pergunta é: possível dar um basta da insônia sem remédio? Sim. Baseado em quê? Baseado no consenso internacional. Que consenso é esse? Como a APA, American Psychiatry Association, então Associação Americana de Psiquiatria. Então, acho que a Associação Americana de Psiquiatria entende de psiquiatria, né? Então, a Harvard Medicine School, então a Faculdade de Medicina de Harvard. Então, eu acredito que a Faculdade de Medicina de Harvard deve entender um pouco de medicina, né? Então, todos esses órgãos já chegaram no consenso que o padrão ouro para tratamento de insônia não deve ser medicamentosa, deve ser comportamental, como eu disse anteriormente, por meio do tratamento cognitivo comportamental específico para insônia. Existe uma classificação internacional dos transtornos de insônia. Então já está tudo catalogado, que já foi catalogado mais de 50, 60, 70 tipos de insônia. A gente tem 6 grandes grupos que se desdobram, né, se ramificam em vários outros transtornos. Então já está tudo muito bem catalogado e qual a devida terapêutica para cada caso. Aí, claro, a abordagem medicamentosa é uma abordagem ampla, consagrada, só que a primeira linha deve ser comportamental. Nem todo transtorno de insônia deve ser tratado com medicamento. Aí, repetindo e frisando, a primeira linha deve ser comportamental. E existem diversas situações que, de fato, precisa da intervenção medicamentosa, mas ela não deve ser a primeira linha, como é muito da nossa cultura. Porque essa linha de conhecimento está fora da grade curricular de formação dos profissionais de saúde. Então, eles não sabem, aquela história quando você não sabe se vale com o que sabe. E o que nossa formação em saúde sabe muito é prescrever. Então, aquela ideia, um remédio, me dê um sintoma que eu dou 3 receitas, fazendo uma provocação. E também tem uma cultura muito nossa, popular, de querer fazer a automedicação. Então, estou com insônia, eu tomo o quê? Então, alguém que tem um medicamento que não está mais sendo usado, sempre tem uma tia, uma prima, um irmão que tem uma caixa que não está usando, ou seja, a gente tem uma cultura da automedicação. É muito comum as pessoas irem até o profissional de saúde, esse profissional de saúde está bem atualizado cientificamente, e não prescrever nada, porque não vê a necessidade. E é aquela pessoa sai do consultório achando que fez uma consulta ruim. Eu fui no profissional, não me prescreveu nada, porque existe esse clamor também, que é essa dinâmica, né, que eu tenho que tomar algo. Então, concluindo, é possível sim dar um basta na insônia porque já está consagrado. E por que eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Seria, de repente, uma pergunta derivada. Porque existe uma barreira idiomática nossa, o português isola a gente de diversas descobertas científicas. Existe todo um lobby na indústria farmacêutica a impor a parte farmacológica como uma primeira linha, e que não é. Imagine, no início da nossa conversa aqui, 70 a 75 milhões de brasileiros sofrem com insônia. Você tem 70, 75 milhões de clientes potenciais. Então, tem muitos interesses em manter todo mundo no balcão de farmácia constantemente, né? Total. E a gente tem um terceiro fator, que é justamente a nossa cultura medicamentosa. Então, a gente tem um idioma que nos isola do que existe de ponta em pesquisa científica, baixo investimento em ciência e tecnologia, um conhecimento, a formação de saúde deficitária, porque isso não está na grade curricular, e uma cultura popular de querer medicamento de qualquer forma. Então, quando junta esses 3 elementos, a combinação que a gente tem são 70 a 75 milhões de brasileiros hoje que não dormiram bem, e outros nem dormiram. Imagina, caraca. Tem perguntas aqui, ó. Giovana, o sono fragmentado tem solução? Dormir e acordar várias vezes? Maravilha, excelente pergunta, Giovana. Aí a gente tem... Foi bom, lembrei, já estava quase esquecendo, né? A gente tem aí, no caso, um quadro aí, pelo menos a priori, de uma insônia de manutenção. Aí, disso, foi bom falar que eu recordei, assim, para trazer aqui a baila o assunto. A insônia, ela tem 3 categorias, né? Tá. Aí, bem aquela ideia do... Eu sempre falo isso, no meridiano de Greenwich, né? A linha do Equador. Foi longe agora. A professora de geografia... Voltar nas minhas aulas de geografia, hein? Não tem assim a linha do Equador. A gente pergunta para a professora, cadê a linha do Equador? Ela diz, não, é uma linha imaginária. Imagine a linha, não tem a linha. Ou seja, tem as fronteiras. Então, a pessoa que tem dificuldade de iniciar um sono, chamada insônia inicial. A pessoa tem início, dificuldade de sair da vigília para o sono, a hipnagogia, de fazer a transição. É uma insônia inicial. Existe um grupo de pessoas que ela não tem dificuldade de iniciar o sono, mas ela tem dificuldade de manter o sono. Ela até inicia o sono de uma forma tranquila, mas passa um período ali, 1 hora, 1 hora e meia, desperta. É uma insônia de manutenção. E tem uma outra categoria, que é chamada insônia terminal. É a pessoa que até inicia o sono, mantém o sono por algum período e de repente acorda e não volta mais a dormir.
Nossa. É insônia terminal. É até meio pesado esse nome, insônia terminal, mas é a ideia de terminal, no sentido de finalização do ciclo. Sim. Pela arquitetura do sono, que a gente, de repente a gente fala logo em frente. Então, no caso de Giovanna, que ela acorda, então é um sono fragmentado, então é insônia de manutenção. Porque a gente tem a ideia de que o sono, como se fosse uma linha reta, né? A gente começa, vai e termina. E o sono não é uma linha reta. O sono é um ciclo. Ele começa, a gente tá aqui em vigília. E aí a gente entrou em N1, a primeira fase do sono. N2, a segunda fase do sono mudou a frequência, um sono um pouco mais profundo. Sim. Aí a gente voltou para N1, um sono mais leve, aqui a gente acorda. Então, algumas pessoas ficam nessa ciclagem N1, N2, N1, N2. Então, tem muitas horas de um sono, só que não é um sono profundo. Por isso que a pessoa diz, acordei e parece que eu nem dormi. Continuo cansado, exausto. É um sono superficial. Quando é que isso muda? Quando a gente está em vigília, né? N1, N2, aí vem o N3, que é o sono de ondas longas, ondas lentas, daí sono sol. E depois o sono REM, que é o Rapid Eye Movement, o movimento rápido dos olhos. Os olhos ficam mexendo, a gente olha e a pessoa mexendo os olhos de forma involuntária. É nesse momento aí que gera os sonhos, consolidação de memória. Toda essa ciclagem, N1, N2, N3, dura em média aí 90 minutos, 1h30. E depois acontece o quê? N1, N2, N3 de novo. E depois N1, N2, N3 de novo. Então essa ciclagem aí se dá ao longo. Então o sono não é uma linha reta, ela se dá em ciclos. Então 4, 5, 6 ciclos ali por noite. Então 1h30, 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 1h30. Por isso que a pessoa faz N1, N2, sono sol, sono REM, acorda. Ela fez um ciclo. Então, quando eu digo você começou a iniciar o sono que horas? Por volta ali das 10 horas, 10h30. Aí acordou que horas? 1h30. Aí eu já faço a conta, né? 11, 12. Então, ela fez um ciclo. Aí, quando foi fazer o segundo, interrompeu. Então, a pessoa está fazendo uma ciclagem. É natural acontecer essa interrupção? É natural no sentido de que advém da natureza, né? Mas é patológico porque não corresponde à arquitetura que ela deveria se manter. Né? Iria dormir 7 horas, 8 horas direto? Fazendo as ciclagens. Não, tipo, sem acordar para ir no banheiro, sem nada? É comum acordar sem problema nenhum. A pessoa pode acordar para beber uma água e ir ao banheiro. Agora, não pode ter a dificuldade para dormir. De novo. É comum a pessoa acordar, ou mesmo que não vá ao banheiro, digamos. Eu já ia me colocar nos 70 milhões agora aqui. Não. Observa aí, foi ótimo você ter comentado isso. Acordei, bebi água, ou fui ao banheiro por diversos motivos, retomei o sono. Latência do sono, conceito. Levei quanto tempo para retomar o sono? Eu nem lembro. Estava assim, daqui a pouco eu dormi, pronto. Então eu posso acordar algumas vezes, às vezes o calor, um barulho, alguma coisa, e retomar o sono. O que não pode é eu acordei. Não que não pode, né? Mas assim, quando é que eu acendo a alerta? Quando eu acordo e aí tenho dificuldade em retomar o sono. Então a latência do sono, esse tempo que eu retorno da vigília para o sono novamente. Agora sim, o comum é aquela ideia, né? Fazer a ciclagem sem interrupção. Mas como a gente sabe que dormir ele é um jejum forçado, digamos que assim a pessoa não está comendo, não está se alimentando, então é um jejum forçado. Às vezes tem ali uma desidratação, então é comum se acordar, beber água, enfim, diversas coisas, né? Até porque a gente está ali em N1, N3, né? N1, N2, N3, REM, e aí voltou para o sono superficial N1, para fazer o segundo ciclo. Então nesse segundo ciclo é o sono mais superficial, é nesse momento que a gente percebe o pescoço está doendo um pouco, aí que a gente acorda, ou então que a temperatura ficou um pouco mais sensível. Então é justamente nessa volta do N1, é quando a gente acorda e eu estava sonhando agora há pouco. Já aconteceu isso com você, porque você voltou por N1, acabou de sair do REM. Então, respondendo diretamente, as interrupções do sono para beber água, por qualquer motivo, é natural. O que não passa a ser essa dificuldade no retomar. Então, Giovanna, se não está retomando, aí está categorizado, né, como insônia. E qual é o crivo? Se esse fenômeno acontece maior do que 2 ou 3 vezes por semana, 2 a 3 vezes por semana, e esse estado perdura ali por volta de 2 meses a 3 meses. Então, se isso perdurou esse período ali por 3 meses, com a frequência de 2 a 3 vezes por semana, já é uma insônia aguda. O que é uma insônia aguda? Pontual, específica. E não tratando, ela cronifica. Então vai virar uma insônia crônica, que o tratamento é um pouco mais complexo. Então uma perturbação, foi ótimo sua pergunta, uma perturbação leve do sono não é insônia, a pessoa está, de repente algo muito bom está acontecendo, a pessoa está chamada apreensiva, né? Tô apreensivo, a pessoa está naquela, uma coisa muito boa vai acontecer, a pessoa não é insônia. Às vezes uma coisa muito ruim está acontecendo na fase da vida da pessoa, não é insônia, ou seja, uma perturbação do sono, não é insônia. Às vezes a pessoa está numa fase de estresse, de tensão,
Então, o pico de cortisol, que é antagonista da melatonina, não é insônia. Então, tem uma perturbação do sono que não é insônia. Então, a insônia está muito bem descrita. Então, às vezes, enfim. Então, qual é o crivo aí, concluindo? Se eu tenho essa perturbação, que a frequência, né? Frequência e incidência é 2 a 3 vezes por semana, que perdura por mais de 2 a 3 meses ali, já é uma insônia aguda, que cabe intervenção comportamental. Boa. Para fechar aqui, mais uma única e última pergunta, e depois a gente deixa seus contatos, a forma que as pessoas podem te encontrar também. Sabrina Ribeiro, estou com 45 anos e comecei a acordar na madrugada. Isso tem ocorrido. Já seria considerado um início de transtorno com insônia? A partir de quanto tempo preciso considerar um transtorno? Pronto, excelente pergunta. Excelente pergunta. É muito comum nessa fase em que as mulheres se encontram, ali por volta de 45, 40, 50, as variações do sono. É por diversos motivos, mas um motivo muito interessante é a chamada fase da... A menopausa é muito comum falar, né? Sim. Mas existe uma fase anterior chamada perimenopausa, onde antecede aí 5, às vezes 10 anos, onde já tem variações hormonais. Então é muito comum por variações hormonais as mulheres já começarem a ter variação, fragilidade do sono. Uhum. Aí tem ali deficiências de estrogênio, que vai ter variação de temperatura endógena, ou seja, a temperatura do corpo. Então, quando a temperatura se eleva, sinaliza para o nosso cérebro que se tem temperatura alta, é sol. Se tem sol, é dia. E aí também uma deficiência da produção de melatonina também. A parte de diversos hormônios que compõem ali a parte feminina. Então, respondendo diretamente, perimenopausa seria aí um alerta para poder olhar. E tem diversas formas de fazer pré-reposições, a parte alimentar que se tem, e fazer fazer uma avaliação, né, uma reposição prévia que se tem. Começa assim, né? Aí somado a isso, alguma situação de estresse, alguma situação de tensão. Então, quando vai se somando, inclusive um grupo de risco, mulheres nessa média de 40, 45, 50 anos, começarem a ter a fragilidade e a fragmentação do sono, derivado aí de variações hormonais advindo da menopausa ou de uma fase anterior à perimenopausa. Boa. Vamos lá, para você que acompanhou, muito obrigado pela sua companhia aqui. Falar em menopausa, a gente tem um assunto com Lidiane e Ingrid a respeito disso, tá? Tá dentro desse canal, você pode procurar falando sobre menopausa, inclusive os cuidados da pré-menopausa. Você, muito antes da menopausa acontecer, você já pode evitar esses danos que a menopausa acaba trazendo no corpo da mulher. Então, temos esse tema aqui com Lidiane e Ingrid, você pode assistir o episódio. Doutor Anderson Pereira, deixa aí considerações finais e como é que as pessoas podem te acompanhar nas redes sociais. Maravilha, Edilson. Eu queria agradecer aqui a oportunidade de você ter podido prover nesse momento de esclarecimento. A gente pode levar informações muito boas, né? Relevantes aí para a população de forma geral, né? Trazer essa novidade, né? De como posso tratar isso sem medicamentos. Para me encontrar, aí a mídia social, né, que é o boom do momento, né? Então, o Instagram, que é andersonpereira.neuro. Então, andersonpereira.neuro. Chegou no Instagram, é o ponto de chegada. Dali deriva contato de WhatsApp, site, canal do YouTube. Todos os caminhos começam no Instagram, né, atualmente, né? E aí a gente vai fazer uma collab desse conteúdo aqui. Vai ser a primeira collab do Anderson. Maravilha. Podem acessar o www.ibnes.com.br, IBNS, que é o Instituto Brasileiro de Neuropsicologia do Sono, que a gente também trata essa parte comportamental e leva, por meio da comunicação, né, a boa nova, quer dizer, olha, existe uma via já consagrada comportamental não medicamentosa para tratar insônia. Agradeço a todos os presentes aí e maravilha. Galera, para você que acompanhou até aqui, eu digo sempre, porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Até mais. Tchau, tchau.